Eu me chamo Rafael, tenho 22 anos, e o que vou contar para vocês aconteceu comigo há alguns anos aqui em Campinas, interior de São Paulo. Minha vida era tudo que um jovem cristão poderia sonhar. Pelo menos era o que eu achava na época. Cresci numa família evangélica pentecostal tradicional, frequentando a igreja do bairro Cambuí desde pequeno, onde meu pai João é diácono há 15 anos e minha mãe Maria sempre foi uma das irmãs mais respeitadas da congregação. Aos 18 anos, tive uma experiência que mudou completamente minha vida espiritual. Uma visão onde Jesus Cristo me chamou pessoalmente para o ministério. Foi durante um jejum de 3 dias no meu quarto, quando uma luz intensa preencheu o ambiente e ouvi uma voz clara como cristal dizendo: Rafael, eu tenho planos especiais para a sua vida. A partir daquele dia, me tornei conhecido na igreja como o jovem profeta, porque minhas orações realmente curavam pessoas. Vi com meus próprios olhos 12 irmãos serem curados através das minhas orações. Na época dos acontecimentos que vou contar, eu era líder dos jovens da congregação e estudante de administração na PUC Campinas. Minha rotina era simples, mas intensa. Aulas de manhã, trabalho meio período à tarde numa empresa do meu tio e todas as noites dedicadas às atividades da igreja. Jejuava 3 dias por semana religiosamente. Acordava 5 horas da manhã para orar. E lia pelo menos 5 capítulos da Bíblia todos os dias, sem exceção. Estava namorando a Priscila há 2 anos, filha do pastor Marcos, e nosso casamento estava marcado para março de 2019. Ela era uma menina doce, dedicada, cantava no ministério de louvor e sonhava em ser missionária comigo na África. Nosso relacionamento era puro. Nos beijávamos apenas no rosto e planejávamos ter pelo menos 4 filhos para servir ao Senhor. Éramos realmente o casal modelo da igreja. Minha reputação era impecável na congregação e na faculdade também. Os colegas de curso me respeitavam porque eu não bebia, não fumava, não ia para festas mundanas e sempre que podia falava de Jesus para eles. Vários professores já haviam comentado sobre minha conduta exemplar, e eu realmente acreditava que estava no caminho certo para uma vida abençoada e próspera. Aos 20 anos, enfrentei minha primeira tentação real, quando uma colega da faculdade, chamada Camila, tentou me seduzir durante um trabalho em grupo na casa dela. Ela usava roupas provocantes, ficava muito perto de mim e até chegou a insinuar que queria algo mais que amizade. Mas eu resisti firme, orei por ela e saí de lá correndo. Na época, achei que essa vitória era a prova da minha maturidade espiritual. A igreja toda me via como um exemplo para os outros jovens, e eu realmente levava essa responsabilidade a sério. Pregava nos cultos de jovens, organizava eventos evangelísticos, e meu sonho era me tornar pastor missionário depois de formado. Meus pais eram orgulhosos demais, sempre me apresentavam para as visitas como nosso filho que vai ser pastor. Minha vida social girava completamente em torno da igreja. Meus amigos eram todos irmãos da congregação. Minha diversão era participar dos ensaios do coral e dos retiros espirituais. Nas férias, ia para congressos de jovens em outras cidades e sempre voltava cheio de unção e disposição para evangelizar. Cheguei até a pensar em largar a faculdade para me dedicar integralmente ao ministério. O que mais me orgulhava era minha vida de oração e jejum. Conseguia ficar dias sem comer, apenas me alimentando da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Durante esses jejuns, recebia revelações, sonhos proféticos e palavras de conhecimento para outras pessoas. Várias vezes o pastor me chamava para orar pelos enfermos, porque sabia que Deus operava através de mim. Minha Bíblia era toda sublinhada, cheia de anotações nas margens, e eu conseguia citar versículos de cor para qualquer situação. Tinha uma rotina de estudos bíblicos rigorosa. Participava de todas as atividades da igreja sem exceção.
e sonhava em construir uma família cristã sólida, que fosse exemplo para outras famílias da congregação. No início de setembro de 2018, eu estava no auge da minha vida espiritual, cheio de planos e sonhos, mas não imaginava que em poucos dias tudo isso seria colocado à prova de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Minha fé seria testada de uma maneira tão intensa que chegaria a questionar tudo em que acreditava e quase perderia não apenas minha alma, mas também minha própria vida. Uma tarde de setembro de 2018 mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira. Lembro perfeitamente porque tinha acabado de sair da aula de gestão financeira na PUC, por volta das 16 horas, quando decidi passar pelo centro da cidade antes de voltar para casa. O calor estava insuportável, uns 35 graus, e eu estava suando dentro da camisa social que sempre usava para as aulas. Estava caminhando pelo Largo do Rosário, pensando na pregação que faria no culto de jovens daquela noite, quando uma voz feminina me chamou, "Com licença." Me virei e vi uma moça que me deixou completamente sem palavras. Cabelos negros longos que brilhavam no sol, olhos verdes mais intensos que já tinha visto na vida e uma beleza que parecia quase sobrenatural. Ela usava um vestido branco simples, mas havia algo nela que chamava a atenção de todo mundo que passava. "Você poderia me ajudar? Estou procurando a Catedral Metropolitana," ela disse com uma voz doce, quase hipnotizante. Achei estranho porque a catedral ficava literalmente a 50 metros de onde estávamos, bem visível, mas respondi educadamente. "É só atravessar a rua, senhorita. Está bem ali." Ela sorriu de um jeito que fez meu coração acelerar. Algo que nunca tinha acontecido, nem mesmo com a Priscila. O que me perturbou foi quando ela disse, "Muito obrigada, Rafael." Eu gelei na hora porque não tinha me apresentado, não tinha falado meu nome, e ela não podia me conhecer de lugar nenhum. "Como você sabe meu nome?" Perguntei assustado. Ela apenas riu, um riso estranho, e respondeu, "Tenho boa memória para rostos. Nos conhecemos sim, você só não se lembra." Eu tinha certeza absoluta que nunca tinha visto aquela moça na minha vida. Quando ela estendeu a mão para se despedir, algo inexplicável aconteceu. Assim que nossos dedos se tocaram, senti um frio intenso subindo pelo meu braço, como se tivesse tocado num bloco de gelo. O mais estranho é que estava um calor absurdo, 35 graus de temperatura, mas aquele frio me arrepiou inteiro. Ela apertou minha mão um pouco mais do que o normal e disse, "Tenho certeza que nos veremos novamente muito em breve." Fiquei parado ali, vendo ela se afastar em direção à catedral, mas algo no meu peito estava diferente. Uma inquietação que nunca tinha sentido antes. Tentei orar, como sempre fazia quando algo me incomodava, mas pela primeira vez na vida, as palavras não saíam. Era como se minha mente estivesse em branco, focada apenas naqueles olhos verdes e naquela sensação estranha que ainda sentia no braço. Cheguei em casa e não conseguia tirar a moça da cabeça. Durante o jantar, minha mãe percebeu que eu estava distraído e perguntou se estava tudo bem. Menti dizendo que era apenas cansaço da faculdade, mas a verdade é que algo dentro de mim tinha mudado naquele encontro. Mesmo tentando me concentrar na leitura bíblica da noite, minha mente voltava para aquele momento, para aquele sorriso estranho. No culto daquela noite, tentei pregar normalmente, mas pela primeira vez senti que as palavras não tinham a mesma unção de sempre. Os jovens notaram que eu estava diferente, menos inspirado, e eu mesmo percebi que algo na minha espiritualidade tinha se alterado. Durante a oração final, em vez de me concentrar em Deus, minha mente vagava para aquela moça misteriosa. Nos dias seguintes, comecei a passar pelo Largo do Rosário todos os dias depois da aula, esperando encontrá-la novamente. E sempre inventava uma desculpa diferente para passar por lá. Dizia para mim mesmo que era apenas curiosidade, que queria entender como ela sabia meu nome, mas no fundo sabia que havia algo mais forte me puxando para aquele local. Foi na segunda-feira da semana seguinte que descobri algo que me arrepiou dos pés à cabeça.
Estava conversando com o seu Antônio, um senhor que vendia água de coco no largo há mais de 20 anos, quando resolvi perguntar sobre a moça. Seu Antônio, o senhor viu uma moça de cabelos pretos muito bonita que fica por aqui? Ele me olhou sério e respondeu: rapaz, tem uma menina assim que aparece aqui faz uns 15 dias. Fica só observando o movimento como se estivesse esperando alguém. O que mais me perturbou foi quando ele continuou. Ela sempre pergunta sobre um rapaz jovem que passa por aqui no final da tarde. Disse que conhece ele da igreja. Meu sangue gelou, porque eu era o único jovem que passava por ali regularmente naquele horário. E ela tinha ficado me observando por 15 dias antes de me abordar. Como ela sabia da igreja? Como sabia minha rotina? E principalmente, porque estava me seguindo. Naquela noite, tive o primeiro sonho estranho da minha vida. Sonhei com ela me chamando de um lugar escuro, estendendo a mão para mim e eu sentindo uma vontade inexplicável de ir até ela. Acordei no meio da madrugada com o coração disparado, suando frio, e pela primeira vez em anos, senti medo de algo que não conseguia explicar. Na quarta-feira seguinte, ela apareceu novamente no Largo do Rosário, como se soubesse exatamente que horas eu passaria por lá. Desta vez, se aproximou sorrindo e disse: oi, Rafael, que coincidência te encontrar aqui. Não era coincidência nenhuma. Ela estava me esperando, e nós dois sabíamos disso. Meu nome é Luana, disse estendendo a mão novamente. Que tal tomarmos um café e conversarmos um pouco? Mesmo sabendo que deveria dizer não, aceitei sem hesitar. Fomos para uma lanchonete próxima e durante nossa conversa descobri que ela tinha 19 anos e dizia estudar psicologia numa faculdade particular. O estranho é que toda vez que eu perguntava detalhes sobre sua vida, ela mudava de assunto ou respondia de forma vaga. Quando chegou a hora de comer, ela disse: não estou com fome, já me alimentei hoje cedo. Durante todo o tempo que ficamos juntos, ela não comeu nem bebeu absolutamente nada. O que mais me intrigou foi como ela conhecia versículos bíblicos. Quando mencionei que era evangélico, ela começou a citar textos das Escrituras, mas havia algo perturbador na forma como falava. Era como se recitasse os versículos de trás para frente, ou mudasse uma palavra aqui e ali. Conhecereis a mentira, e a mentira vos libertará, disse uma vez, modificando o versículo de João 8:32. Quando a corrigi, ela apenas riu. Começamos a nos encontrar no shopping Iguatemi nos dias seguintes, sempre em segredo. Eu inventava desculpas para minha família e para a Priscila, dizendo que tinha trabalhos extras da faculdade ou reuniões de grupo. A primeira mentira foi difícil, mas as outras foram saindo naturalmente. Isso me assustava, porque mentir sempre foi algo impossível para mim. Um detalhe que me perturbava era que todas as fotografias que tirávamos juntos saíam estranhas, ou ficavam borradas sem explicação, ou apareciam sombras escuras atrás de nós, mesmo estando em lugares bem iluminados. Cheguei a trocar de celular achando que era problema no aparelho, mas continuava acontecendo. Luana sempre ria quando eu reclamava das fotos, como se soubesse exatamente por que isso acontecia. Em casa, meu cachorro Rex começou a se comportar de forma estranha. Ele, que sempre foi dócil e nunca latia, começou a ficar agressivo sem motivo aparente. Toda vez que eu chegava do encontro com a Luana, ele rosnava para mim e se escondia embaixo da cama. Minha mãe comentou várias vezes que o Rex parecia sentir algo diferente em mim, mas eu sempre mudava de assunto. O pior era que os relógios paravam quando a Luana chegava perto deles. No shopping, nos cafés, até mesmo o meu relógio de pulso parava funcionando quando estávamos juntos. Ela dizia que era coincidência, que tinha energia forte, mas eu sabia que havia algo sobrenatural acontecendo. Mesmo assim, não conseguia me afastar dela. Era como se estivesse viciado na presença dela. Minha vida de oração começou a ficar prejudicada. Pela primeira vez em anos, comecei a esquecer de orar antes das refeições. Minha família percebeu e minha mãe Maria ficou preocupada. Filho, você não está orando antes de comer. Está tudo bem?
E perguntou durante um almoço. Respondi que estava apenas distraído com os estudos, mas a verdade é que não conseguia mais me concentrar nas coisas espirituais. Os sonhos também ficaram diferentes. Todas as noites sonhava com a Luana. E o mais perturbador é que esses sonhos tinham começado 3 dias antes mesmo de eu conhecê-la pessoalmente. Nos sonhos, ela sempre aparecia me chamando de lugares escuros, e eu sentia uma vontade irresistível de segui-la. Acordava com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Comecei a faltar nos ensaios do coral, coisa que nunca tinha feito na vida. Sempre inventava uma desculpa diferente para o pastor Marcos. Disse que estava com dor de cabeça, depois que tinha muito trabalho da faculdade, depois que meu tio precisava de mim na empresa. As mentiras saíam da minha boca naturalmente, e isso me assustava, porque sempre fui uma pessoa transparente. Minha noiva Priscila começou a perceber que eu estava diferente, mais distante, menos carinhoso. Rafael, você anda estranho. Aconteceu alguma coisa? Sá perguntou depois do culto de domingo. Olhei nos olhos dela, aqueles olhos doces e puros que conhecia há 2 anos, e senti uma vontade terrível de contar tudo. Mas algo dentro de mim me impediu de falar a verdade. O que mais me perturbava era uma sensação constante de que alguém estava me observando. Mesmo quando não estava com a Luana, sentia como se ela estivesse sempre por perto, acompanhando cada passo meu. Era uma sensação de estar sendo vigiado 24 horas por dia, e isso começou a afetar meu sono e minha concentração nas aulas. Em outubro de 2018, fiz algo que nunca imaginei ser possível na minha vida. Faltei no culto de jovens pela primeira vez em 5 anos consecutivos. Era uma quinta-feira, dia que eu sempre pregava para os adolescentes da igreja. Mas em vez de ir cumprir meu compromisso com Deus, estava no shopping com a Luana. Quando meu celular tocou com a ligação do pastor Marcos, perguntando onde eu estava, desliguei e menti por mensagem dizendo que estava passando mal. A mentira saiu tão naturalmente que me assustei comigo mesmo. Inventei que estava com febre e dor no corpo, e até consegui fazer minha voz soar doente quando liguei de volta 1 hora depois. O pastor ficou preocupado e disse que enviaria alguns irmãos para orar por mim em casa. Então tive que correr e chegar antes deles, fingindo estar doente na cama. Minha mãe Maria ficou confusa porque me viu sair de casa bem disposto. Foi nessa mesma semana que aconteceu algo que quebrou o coração dos meus pais. Minha mãe encontrou minha Bíblia embaixo da cama e quando abriu para ler, descobriu que todas as páginas estavam queimadas por dentro. A capa estava perfeita, intacta, mas por dentro era só cinzas e buracos. Ela gritou tanto que meu pai veio correndo e os dois ficaram olhando para aquela Bíblia destruída sem entender como isso tinha acontecido. Rafael, como sua Bíblia queimou por dentro sem pegar fogo na capa? Meu pai João perguntou com lágrimas nos olhos. Eu não sabia o que responder porque também não entendia. Lembrava de ter deixado a Bíblia normal na mesinha de cabeceira, mas acordei e ela estava destruída. Disse que talvez fosse algum acidente, mas todos nós sabíamos que não havia explicação natural para aquilo. Nessa época, comecei a ter pesadelos horríveis, onde via versículos bíblicos sendo apagados das páginas na minha frente. Eram sonhos onde eu tentava ler a Bíblia, mas as palavras desapareciam conforme eu lia. Acordava em pânico, suando frio, e tinha que ligar a luz do quarto para me acalmar. Esses pesadelos aconteciam quase todas as noites, e eu comecei a ter medo de dormir. A situação com a Priscila ficou insustentável. Eu não conseguia mais beijá-la no rosto, não conseguia mais demonstrar carinho, e toda vez que ela falava sobre nosso casamento, eu sentia uma irritação inexplicável. Um dia, não aguentei mais e terminei nosso noivado por mensagem de WhatsApp. Priscila, acho melhor cancelarmos o casamento. Não estou mais preparado para isso. Escrevi como um covarde. Ela ligou chorando, desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Rafael, por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? E gritava do outro lado da linha.
Eu não sabia explicar porque nem eu entendia o que estava acontecendo comigo. Terminei desligando na cara dela, algo que o Rafael, de 2 meses atrás, jamais seria capaz de fazer. No domingo seguinte, o pastor Marcos me confrontou publicamente durante o culto. Na hora dos avisos, ele disse: "Quero pedir orações pelo jovem Rafael, que está passando por um momento difícil e precisa da nossa intercessão." Todo mundo olhou para mim e senti uma vergonha imensa, porque sabia que merecia aquela exposição. Mas em vez de sentir arrependimento, senti raiva do pastor. Comecei a inventar desculpas cada vez mais elaboradas para meus pais sobre onde estava indo. Dizia que tinha trabalho extra na empresa do meu tio, que precisava fazer pesquisa na biblioteca da faculdade, que estava participando de projetos especiais. Minhas mentiras ficaram tão naturais que até eu mesmo comecei a acreditar nelas. Era como se tivesse perdido completamente a capacidade de sentir culpa. Uma noite, meu pai João fez algo que me quebrou por dentro. Ele se ajoelhou no meu quarto e começou a chorar pela primeira vez na minha frente. "Filho, eu não sei o que está acontecendo com você, mas estou perdendo meu menino", disse entre lágrimas. "Esse não é o Rafael que criamos. Por favor, me diga o que está errado." Ver meu pai, aquele homem forte, chorando por minha causa, deveria ter me tocado, mas senti apenas irritação. O mais perturbador era que comecei a sentir prazer em fazer coisas que antes me davam nojo. Mentia sem peso na consciência, desrespeitava meus pais, ignorava mensagens da igreja e até cheguei a assistir filmes que antes considerava mundanos. Era como se todos os meus valores estivessem sendo invertidos, e eu observava isso acontecer sem conseguir parar. Minha irmã Ana, que é enfermeira, começou a me observar com preocupação médica. "Rafael, você está com aparência doentia, perdeu peso, tem olheiras profundas. Quer que eu te examine?" E ofereceu várias vezes. Eu sempre recusava porque tinha medo do que ela poderia descobrir. Sabia que algo estava errado fisicamente também, mas não queria saber o que era. Foi quando percebi que não estava mais no controle da minha própria vida. Era como se outra pessoa estivesse tomando as decisões por mim. Olhava no espelho e via meu rosto, mas não reconhecia a pessoa que estava se tornando. O jovem líder exemplar, cheio de fé e sonhos, havia desaparecido. E em seu lugar estava alguém que eu não sabia quem era. No final de outubro de 2018, a Luana me convidou para ir ao apartamento dela, no bairro Taquaral. "Quero que você conheça onde moro", disse com um sorriso que na época achei sedutor, mas hoje sei que era sinistro. Era um prédio antigo, elegante, mas havia algo no ambiente que me deixava desconfortável. O elevador fazia um barulho estranho, e os corredores eram mais escuros que o normal, mesmo com todas as luzes acesas. Quando ela abriu a porta do apartamento, levei um susto com a decoração. Tudo era preto e vermelho, desde as cortinas até os móveis. As paredes tinham quadros estranhos, com símbolos que eu não reconhecia, e no centro da sala havia uma mesa redonda coberta com um pano escuro. "É diferente do que você está acostumado, né?" E ela disse rindo, vendo minha expressão de surpresa e desconforto. Foi andando pela sala que comecei a notar coisas que me arrepiaram. Havia um baralho de cartas de tarô espalhado sobre uma mesinha lateral, várias velas pretas de tamanhos diferentes e cristais escuros que eu nunca tinha visto antes. Em uma estante, encontrei um livro grosso escrito numa língua estranha que parecia latim, com símbolos dourados na capa. "Luana, o que é isso tudo?" Perguntei apontando para os objetos. Ela se sentou no sofá preto e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Seus olhos verdes ficaram mais intensos, quase brilhando, e seu sorriso mudou completamente. "Rafael, chegou a hora de você conhecer quem eu realmente sou", disse com uma voz diferente, mais grave, mais imponente. "Você achou que esse encontro foi por acaso? Que foi coincidência eu aparecer na sua vida justamente quando você estava no auge da sua espiritualidade?" Senti um frio na barriga, mas não conseguia sair dali.
Era como se meus pés estivessem grudados no chão. Eu sirvo a quem realmente tem poder neste mundo, Rafael. Continuou se levantando devagar. Não a esse Deus fraco que vocês adoram na igreja, mas aquele que oferece poder real, prazer real, liberdade real. Minhas pernas começaram a tremer, mas mesmo assim não conseguia me mover. O que aconteceu em seguida me marcou para sempre. Ela pegou uma pequena faca que estava sobre a mesa e cortou a própria mão sem demonstrar dor alguma. O sangue começou a pingar no chão, mas em vez de formar uma poça normal, se organizou em símbolos perfeitos que eu nunca tinha visto. Viu só o poder que eu tenho? E perguntou rindo, enquanto o sangue continuava formando desenhos impossíveis. Eu queria gritar, queria correr, queria clamar o nome de Jesus, mas era como se minha boca estivesse lacrada e meus pés estivessem presos ao chão. O mais aterrorizante é que, mesmo vendo aquela cena horrível, eu não conseguia sentir o medo que deveria sentir. Era como se minha capacidade de discernir o mal tivesse sido completamente bloqueada, como se eu estivesse anestesiado espiritualmente. Rafael, você é especial. Por isso eu te escolhi, ela disse, se aproximando de mim com a mão ainda sangrando. Você tem uma unção forte, uma conexão espiritual que pode ser muito útil para o meu mestre. Imagina o que podemos fazer juntos. O poder que você pode ter, as experiências que pode viver. Suas palavras entravam na minha mente como mel, doces e convincentes. Foi então que ela revelou algo que me deixou em choque. Você não é o primeiro, Rafael. Já conquistei outros rapazes cristãos como você. Sempre os mesmos tipos. Líderes jovens, ungidos, cheios de fé. Ela foi até um armário e tirou uma pasta com fotografias. Eram fotos dela com outros rapazes. Todos pareciam ter minha idade. Todos tinham a mesma aparência de jovens evangélicos. O que aconteceu com eles? Consegui perguntar com a voz trêmula. Ela sorriu de uma forma que me arrepiou dos pés à cabeça. Alguns se entregaram completamente e agora servem ao mesmo mestre que eu. Outros resistiram e... Bem, não posso dizer que tiveram um final feliz. Nesse momento, uma parte de mim tentou gritar por socorro, mas nenhum som saiu da minha boca. A temperatura do apartamento começou a ficar gelada, mesmo sendo uma tarde quente de outubro. Minha respiração começou a sair como vapor e senti como se houvesse outras presenças no ambiente. Eles estão aqui conosco, Rafael, disse ela, olhando para pontos vazios da sala. Meus ajudantes invisíveis. Eles gostaram muito de você. Comecei a ouvir sussurros que não conseguia entender. Quando finalmente consegui me mover, corri para a porta, mas ela estava trancada por fora. Calma, meu amor, você não vai embora agora, disse Luana, se aproximando devagar. Ainda temos muito o que conversar. Você vai descobrir que a vida pode ser muito mais interessante do que essas orações e jejuns que você fazia. Suas unhas pareciam ter crescido e seus dentes estavam diferentes. Não sei como consegui sair dali. Só lembro que, de repente, a porta se abriu, corri escada abaixo sem esperar o elevador e só parei de correr quando cheguei na rua. Olhei para trás e vi Luana na janela do apartamento, acenando para mim com um sorriso que me assombra até hoje. Naquele momento, soube que tinha me metido em algo muito maior e mais perigoso do que podia imaginar. Depois daquele dia no apartamento da Luana, tentei várias vezes cortar contato com ela, mas era impossível. Não conseguia ficar longe mesmo sabendo do perigo. Era como se algo mais forte que minha vontade me puxasse de volta para ela. Bloqueava o número no celular, mas acabava desbloqueando no mesmo dia. Decidia não sair de casa, mas me pegava caminhando em direção aos lugares onde costumávamos nos encontrar. O mais aterrorizante começou a acontecer nas madrugadas. Todas as noites, exatamente às 3 horas da manhã, eu acordava e encontrava a Luana sentada no pé da minha cama, me observando em silêncio. Ela morava a mais de 20 quilômetros da minha casa. Não havia como ter chegado ali sem acordar ninguém, mas lá estava ela. Tentava gritar, mas nenhum som saía da minha boca e ela simplesmente sumia quando eu piscava.
Minha aparência física mudou drasticamente nessas semanas. Perdi 8 quilos em um mês. Desenvolveu olheiras profundas que pareciam buracos no meu rosto e minha pele ficou pálida, como se não visse sol há meses. O mais estranho eram minhas unhas, que ficaram completamente pretas sem explicação alguma. Procurei 3 médicos diferentes, fiz exames de sangue, mas nenhum conseguiu explicar o que estava acontecendo comigo. Minha irmã Ana, que trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas, ficou desesperada quando me viu. Rafael, você está com a aparência de alguém que vai morrer. Seus olhos estão fundos, sua cor está horrível e você fala sozinho o tempo todo. Era verdade. Eu tinha desenvolvido o hábito de conversar comigo mesmo, ou pelo menos era o que pensava que estava fazendo. Meus pais chegaram ao desespero e instalaram uma câmera no meu quarto para entender o que estava acontecendo. Quando assistiram às gravações, descobriram algo que os apavorou. Nas filmagens, eu aparecia sentado na cama conversando animadamente por horas, gesticulando e respondendo como se houvesse alguém comigo. Mas eu estava completamente sozinho no quarto. Era como se tivesse conversas intensas com pessoas invisíveis. Durante o sono, comecei a falar em idiomas que não conhecia. Minha mãe me gravou uma noite e mostrou para o pastor da igreja, que ficou pálido ao ouvir. Maria, seu filho está falando em aramaico e latim antigo, disse ele com voz preocupada. São línguas que ele nunca estudou. Isso não é normal. As palavras que eu falava dormindo eram sempre as mesmas, como se fosse uma oração ou invocação. O mais perturbador era a sensação de ter 2 personalidades diferentes lutando dentro de mim. Durante o dia, uma parte de mim queria fugir, voltar para a igreja, pedir ajuda aos meus pais. Mas à noite, outra personalidade assumia o controle. Uma que amava as trevas, que sentia prazer nas coisas erradas, que desejava mais poder e mais conhecimento proibido. Era uma guerra constante na minha própria mente. Comecei a fazer posts estranhos no Facebook, questionando publicamente a existência de Deus. Se Deus é amor, por que permite tanto sofrimento no mundo? Escrevia em plena madrugada. Talvez estejamos adorando o lado errado da história. Meus amigos da igreja ficavam chocados com meus posts, e muitos tentavam me chamar no privado para conversar. Mas eu os ignorava ou respondia de forma agressiva. Uma noite, acordei com arranhões profundos nas costas e nos braços, como se alguém tivesse me atacado com unhas afiadas. As marcas eram muito fundas para ter sido eu mesmo durante o sono, e estavam organizadas em padrões que pareciam símbolos. Minha mãe quase desmaiou quando viu, porque os cortes eram idênticos aos símbolos que ela tinha visto no livro queimado que encontraram no meu quarto semanas antes. O Rex, nosso cachorro, começou a ter ataques de pânico toda vez que eu chegava perto. Ele, que sempre foi meu companheiro, agora corria e se escondia debaixo da cama quando me via. Uma vez, encontrei ele latindo desesperadamente para o meu quarto vazio, como se visse algo terrível que eu não conseguia enxergar. Meu pai teve que dar calmante para o animal. A situação ficou tão grave que comecei a sentir que não era mais dono da minha própria vida. Era como se fosse um boneco nas mãos de alguém muito mais poderoso. Minhas decisões não eram minhas. Minhas palavras não eram minhas, até meus pensamentos pareciam vir de outra pessoa. Olhava no espelho e via meu rosto, mas não reconhecia quem estava me olhando de volta. O que mais me assustava era perceber que estava gostando dessa perda de controle. A personalidade das trevas que crescia dentro de mim se sentia poderosa, especial, escolhida. Era como se estivesse vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. A do Rafael, que queria ser salvo, e a do Rafael, que queria mergulhar cada vez mais fundo naquele abismo sem fim. Em novembro de 2018, minha situação ficou tão grave que minha família decidiu agir. Sem eu saber, minha mãe Maria procurou o grupo de intercessão da igreja e contou tudo o que estava acontecendo comigo. 23 irmãos se comprometeram a jejuar por 7 dias seguidos, orando especificamente pela minha libertação.
Era a primeira vez na história da nossa congregação que faziam um jejum coletivo tão longo por uma única pessoa. Minha tia Joana, que sempre teve dons espirituais muito fortes na família, procurou meus pais depois de 3 dias de jejum. João, Maria, eu tive uma visão terrível sobre o Rafael, disse ela chorando na sala da nossa casa. Vi ele cercado por 7 demônios enormes, todos segurando correntes que estavam amarradas no pescoço dele. E tinha uma mulher de cabelos pretos comandando todas essas criaturas. Foi nessa mesma semana que fenômenos sobrenaturais começaram a acontecer na nossa casa. Lâmpadas explodiam sem motivo aparente, sempre quando eu estava por perto. Em uma única noite, 6 lâmpadas estouraram, 3 no meu quarto, 2 na sala e 1 na cozinha. Meu pai trocou todas, mas no dia seguinte explodiram novamente. Os eletricistas que chamamos disseram que não havia problema na instalação elétrica. O pastor Marcos e meu pai João decidiram fazer uma vigília na porta do meu quarto durante uma madrugada inteira. Ficaram orando no corredor da casa das 22 horas às 6 da manhã. Durante a oração, algo impossível aconteceu. O pastor viu nitidamente a silhueta de uma mulher na janela do meu quarto, acenando de forma zombeteira. O problema é que meu quarto fica no 2º andar e a Luana estava supostamente a mais de 20 quilômetros de distância. A Bíblia da nossa família começou a apresentar comportamentos estranhos. Todas as manhãs, minha mãe a encontrava aberta sempre na mesma página. Efésios capítulo 6, versículo 12, que fala sobre a batalha contra principados e potestades nas regiões celestiais. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, lia minha mãe em voz alta, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O que mais assombrava toda a família era como a Luana sabia de tudo o que acontecia na igreja, mesmo nunca tendo pisado lá. Quando eu chegava dos nossos encontros, ela já sabia quem tinha orado por mim, que versículos tinham sido lidos, até mesmo conversas privadas que os pastores tinham sobre mim. Seu pastor Marcos está preocupado com você, dizia rindo. Ontem ele disse para sua mãe que você precisa de libertação urgente. Durante as vigílias, coisas estranhas aconteciam na casa. Portas batiam sozinhas. Ouvíamos passos no telhado, sendo que não havia ninguém lá. E uma vez, todos ouviram claramente uma risada feminina vinda do meu quarto vazio. Minha irmã Ana teve que ir dormir na casa de uma amiga, porque não aguentava mais o ambiente pesado que se instalou na nossa família. Uma noite, enquanto o grupo de intercessão orava na igreja, eu estava em casa assistindo televisão quando, de repente, todos os aparelhos eletrônicos da casa começaram a tocar ao mesmo tempo. Televisão, rádio, micro-ondas, liquidificador, tudo ligou sozinho fazendo um barulho ensurdecedor. Meus pais desceram correndo e encontraram a casa inteira em caos, com todos os eletrônicos funcionando sem ninguém ter apertado botão algum. Foi minha tia Joana quem explicou o que estava acontecendo. A oração dos irmãos está incomodando as trevas, disse ela durante uma visita. Quanto mais oramos por Rafael, mais esses demônios se manifestam com raiva. É sinal de que estamos no caminho certo, mas também significa que a batalha está ficando mais intensa. Suas palavras me davam esperança e medo ao mesmo tempo. O pastor Marcos convocou os líderes da igreja para uma reunião de emergência sobre meu caso. Decidiram que fariam cultos de libertação específicos, com jejum e oração coletiva de toda a congregação. Esse menino está numa batalha espiritual muito forte, disse ele aos diáconos. Precisamos da igreja inteira intercedendo por ele, porque o inimigo não vai largar fácil. Durante essa época, comecei a sentir dores físicas inexplicáveis. Eram como choques elétricos que percorriam meu corpo, principalmente quando tentava orar ou ler algum versículo bíblico. Era como se houvesse uma força invisível lutando contra qualquer tentativa minha de me aproximar de Deus. As dores eram tão fortes que me faziam gritar e me contorcer no chão.
Mãe encontrou um diário que eu não lembrava de ter escrito. Eram páginas e páginas com minha letra, mas eu não me recordava de ter escrito uma palavra sequer. No diário, havia descrições detalhadas de rituais, nomes estranhos que eu nunca tinha ouvido e desenhos de símbolos que pareciam ter sido feitos por alguém muito mais habilidoso que eu. O que mais me desesperava era saber que uma guerra invisível estava acontecendo ao meu redor, e eu estava no centro dela. De um lado, minha família e igreja orando pela minha libertação. Do outro, forças das trevas lutando para me manter prisioneiro. Era como estar numa corda bamba entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição eterna. Na noite de 13 de dezembro de 2018, a Luana me ligou às 21 horas, com uma voz diferente, mais doce e sedutora que o normal. Rafael, meu amor, chegou a hora da nossa união definitiva, disse ela sussurrando no telefone. Vou te buscar às 23 horas. Vista uma roupa escura e não conte para ninguém onde vai. Hoje será nossa lua de mel espiritual. Mesmo sentindo um arrepio terrível, aceitei ir como se não tivesse escolha. Ela apareceu na porta de casa, dirigindo um carro preto que nunca tinha visto antes. Quando entrei, senti um frio gelado e um cheiro estranho, como se fosse enxofre misturado com flores murchas. Para onde estamos indo? Perguntei. Mas ela apenas sorriu e disse, para um lugar especial, onde poderemos ficar juntos para sempre. O carro seguiu pela avenida John Boyd Dunlop até chegar numa região completamente isolada nos fundos da cidade. Paramos numa pequena mata fechada, longe de qualquer casa ou luz pública. Era um lugar que eu nunca tinha visto, mesmo morando em Campinas a vida toda. Luana pegou uma mochila preta do porta-malas e começou a caminhar mata adentro, me fazendo seguir por uma trilha estreita que parecia ter sido aberta recentemente. Não tenha medo, meu amor, dizia ela. Logo tudo ficará claro. Chegamos numa pequena clareira circular, como se as árvores tivessem sido dispostas propositalmente, formando um círculo perfeito. No centro, havia pedras organizadas em formato de estrela e galhos secos empilhados como se alguém tivesse preparado aquele local com antecedência. Você gostou do nosso altar? Me perguntou ela, tirando objetos estranhos da mochila. Preparei tudo especialmente para esta noite. Da mochila, ela tirou 3 velas pretas enormes, vários espelhos pequenos quebrados e um recipiente com um líquido escuro que pelo cheiro percebi ser sangue de algum animal. Luana, o que você vai fazer com isso tudo? E perguntei com a voz trêmula, mas ela apenas riu e começou a acender as velas uma por uma. Vou te dar o poder que você sempre quis ter, Rafael. Mas primeiro você precisa renunciar àquele Deus fraco que adorava. Conforme ela acendia as velas, senti como se o ar ao nosso redor ficasse mais pesado. Minha respiração começou a ficar difícil e uma sensação estranha de fraqueza tomou conta do meu corpo. Era como se minha energia vital estivesse sendo sugada lentamente. Sente isso, meu amor? Ides perguntou ela, espalhando os espelhos quebrados ao redor das pedras. É sua alma se preparando para a transformação. Ela começou a desenhar símbolos no chão, usando o sangue, fazendo movimentos precisos, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes. Eram os mesmos símbolos que eu tinha visto no apartamento dela, mas agora pareciam brilhar com uma luz própria na escuridão da mata. Deite-se no centro do círculo, ordenou com uma voz que não parecia mais humana. E repita as palavras que eu vou falar. Quando me deitei sobre as pedras, senti como se milhares de agulhas invisíveis perfurassem meu corpo. Uma dor indescritível começou a tomar conta de cada músculo, de cada osso. Luana começou a falar palavras numa língua estranha, e conforme ela falava, eu sentia minha consciência se desligando lentamente. Era como se minha alma estivesse sendo literalmente puxada para fora do meu corpo. A sensação mais aterrorizante era de estar morrendo aos poucos. Minha visão começou a escurecer, meu coração disparou tanto que achei que fosse explodir e senti um gosto metálico na boca que me fazia engasgar.
Entrega sua vida para o meu Senhor, gritava Luana com os braços erguidos, e Ele te dará poder sobre todas as coisas. Eu queria gritar, queria correr, mas não conseguia mover nenhum dedo. Foi quando senti que ia desmaiar definitivamente que algo milagroso aconteceu. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, preencheu toda a clareira vinda de lugar nenhum. Era uma luz quente, acolhedora, que afastou instantaneamente toda aquela sensação de morte. E dentro dessa luz, ouvi uma voz forte e clara como trovão gritando: Rafael, levanta-te e sai deste lugar. A voz era tão poderosa que me deu força para me levantar de uma vez. Consegui gritar com toda a força que me restava: Jesus Cristo, me ajuda! No mesmo segundo que o nome de Jesus saiu da minha boca, senti como se milhares de correntes invisíveis que me prendiam se quebrassem todas ao mesmo tempo. Luana caiu no chão, convulsionando e gritando como um animal ferido. Ventos fortíssimos começaram a soprar do nada, apagando todas as velas e espalhando os objetos do ritual. Era como se uma tempestade tivesse se formado só naquela clareira, mas quando olhei para o céu, estava estrelado e sem nuvens. Quando o vento parou, olhei para onde Luana estava e não vi mais ninguém. Ela tinha desaparecido literalmente, como se nunca tivesse existido. Corri pela mata desesperadamente, tropeçando em galhos e pedras até conseguir chegar na estrada. Estava sangrando, machucado, sem forças, quando um caminhão parou ao me ver. Era o seu Paulo, um caminhoneiro evangélico que voltava de uma viagem. Rapaz, o que aconteceu com você? Me perguntou assustado. Quando consegui falar o nome Jesus, ele entendeu tudo e me levou direto para casa, orando em línguas durante todo o caminho. Quando consegui gritar o nome de Jesus naquela clareira, foi como se uma bomba de luz explodisse dentro do meu peito. Instantaneamente, senti milhares de correntes invisíveis se quebrando ao mesmo tempo, liberando cada parte do meu corpo que estava presa. Era uma sensação física real, como se eu tivesse sido amarrado por meses e finalmente as cordas tivessem arrebentado todas de uma vez. Minha respiração voltou ao normal. Meu coração desacelerou e pela primeira vez em semanas me senti realmente livre. A reação da Luana foi aterrorizante. Ela caiu no chão, se contorcendo violentamente, gritando numa voz que não parecia humana. Eram gritos agudos, desesperados, como se algo estivesse sendo arrancado dela à força. Não, não pode ser agora! Gritava ela, se debatendo no chão. Ele era meu, ele me pertencia. Seus olhos ficaram completamente brancos e ela começou a falar naquela língua estranha que eu ouvia nos meus pesadelos. O vento que começou a soprar na clareira não era natural. Eram rajadas fortíssimas que vinham de todas as direções ao mesmo tempo, criando um redemoinho ao nosso redor. As 3 velas pretas se apagaram instantaneamente. Os espelhos quebrados foram espalhados para longe e até as pedras do círculo se moveram de lugar. Era como se uma força invisível estivesse limpando todo aquele ritual diabólico da face da terra. Quando olhei novamente para onde a Luana estava, simplesmente não havia mais ninguém. Ela tinha desaparecido completamente, como se tivesse se dissolvido no ar. Não ouvi passos correndo, não vi vultos se afastando, ela literalmente sumiu da minha frente. O mais estranho é que junto com ela desapareceram todos os objetos do ritual. A mochila preta, até mesmo as marcas de sangue no chão. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Corri pela mata como nunca tinha corrido na vida, tropeçando em raízes, me cortando em galhos, mas sentindo uma energia sobrenatural me impulsionando para a frente. Minha única preocupação era sair daquela floresta o mais rápido possível. Quando finalmente cheguei na estrada, estava sangrando com a roupa rasgada e completamente sem forças. Foi quando vi os faróis do caminhão se aproximando. O seu Paulo parou imediatamente quando me viu. Era um homem de uns 50 anos, forte, com um adesivo de peixinho na porta do caminhão e um terço pendurado no retrovisor. Meu Deus do céu, menino, o que aconteceu com você?
Ele perguntou, descendo rapidamente da cabine. Quando consegui sussurrar, me ajuda pelo amor de Jesus. Ele entendeu na hora que era algo espiritual e me ajudou a subir no caminhão. Durante todo o trajeto até minha casa, seu Paulo orou em línguas sem parar. Senhor Jesus, protege este menino, quebra toda maldição, todo feitiço, toda amarração que fizeram contra ele. Suas orações me acalmaram de uma forma inexplicável e senti como se anjos estivessem dentro daquele caminhão conosco. Filho, eu não sei o que você passou, mas Jesus te livrou da morte hoje, disse ele quando chegamos na minha rua. Meus pais quase desmaiaram quando me viram chegando em casa naquele estado. Minha mãe Maria começou a chorar desesperadamente, e meu pai João me abraçou com uma força que nunca tinha sentido antes. Rafael, meu filho, onde você estava? Perguntavam aos gritos. Quando consegui contar que a Luana tinha desaparecido, eles se olharam assustados e me contaram algo que me arrepiou. Filho, nós fomos no apartamento da Luana hoje à tarde para tentar falar com os pais dela, disse minha mãe, ainda chorando. O porteiro nos disse que aquele apartamento está vazio há mais de 6 meses. Ninguém nunca morou lá com esse nome. Meu pai completou. Pedimos para ver o apartamento e estava completamente vazio, sem móveis, sem nada. Como se nunca tivesse sido habitado. Na mesma noite ligaram para o pastor Marcos para contar o que tinha acontecido. Ele veio imediatamente para nossa casa e orou por mim durante 2 horas seguidas. Rafael, Deus operou um milagre na sua vida hoje, disse ele com lágrimas nos olhos. Você estava nas garras da morte, mas o Senhor te resgatou porque ainda tem propósitos para a sua vida. Senti uma paz inexplicável tomando conta do meu coração. O que mais me impressionou foi descobrir que exatamente no horário em que eu gritei o nome de Jesus na mata, o grupo de intercessão da igreja estava reunido orando especificamente por minha libertação. Irmã Joana contou depois que às 23h45, ela teve uma visão de correntes se quebrando e uma luz forte envolvendo um jovem numa floresta. Nós sabíamos que algo tinha acontecido, disse ela. Naquela primeira noite depois da libertação, dormi 12 horas seguidas, sem pesadelos, sem acordar às 3 da manhã, sem visões perturbadoras. Foi o sono mais reparador que tive em meses. Quando acordei, senti como se tivesse nascido de novo, como se todo aquele peso que carregava nos ombros tivesse desaparecido completamente. Minha família percebeu a diferença imediatamente no meu semblante. O mais incrível é que nunca mais soube notícias da Luana. Ela sumiu da minha vida como se nunca tivesse existido. Não encontrei mais o número dela no meu celular. As fotos que tínhamos tirado juntos desapareceram do meu telefone. E quando voltei aos lugares onde costumávamos nos encontrar, ninguém se lembrava de ter visto uma moça com aquela descrição. Era como se Deus tivesse apagado completamente aquela experiência diabólica da minha história. No dia 24 de dezembro de 2018, 10 dias após minha libertação, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Iria voltar à igreja no culto de Natal. Minha família ficou emocionada, mas também apreensiva, porque não sabiam como a congregação me receberia depois de tudo que tinha acontecido. Filho, você tem certeza que está preparado? Perguntou minha mãe Maria, segurando minha mão. Sim, mãe. Preciso pedir perdão publicamente e testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida. Quando entrei no templo naquela noite, algo sobrenatural aconteceu. O coral estava cantando exatamente o mesmo hino que eu costumava cantar quando era líder dos jovens. Quão grande é o meu Deus! Era impossível ser coincidência, porque aquele hino não estava na programação do culto de Natal. O regente depois me contou que sentiu uma inspiração repentina para mudá-lo na última hora. Assim que ouvi as primeiras notas daquela música, desabei em lágrimas. Eram 2 meses de dor, medo, culpa e saudade de Deus saindo do meu peito de uma vez. Chorei tanto que comecei a passar mal, minhas pernas fraquejaram e desmaiei ali mesmo no corredor da igreja. Quando voltei a mim, estava cercado por irmãos orando por mim.
E o pastor Marcos segurava minha cabeça com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu filho, bem-vindo de volta à casa do Pai, disse o pastor me abraçando na frente de toda a congregação. O abraço dele foi tão forte, tão cheio de amor e perdão, que senti como se Jesus mesmo estivesse me acolhendo. Não houve julgamento, não houve cobrança. Apenas amor incondicional de uma família espiritual que tinha orado por mim sem desistir nunca. Minha mãe Maria, que havia guardado minha Bíblia queimada como uma lembrança dolorosa, trouxe ela para a igreja naquela noite. Quando abriu para mostrar as páginas destruídas para o pastor, aconteceu algo que toda a igreja testemunhou. As páginas estavam completamente restauradas, como se fossem novas, sem nenhum sinal de queimadura. Era um milagre físico, concreto, que mais de 200 pessoas viram com os próprios olhos. O pastor pediu para eu dar meu testemunho no culto de Ano Novo. Rafael, Deus quer usar sua experiência para alertar outros jovens sobre os perigos das trevas, disse ele. Sua história pode salvar vidas. No dia 31 de dezembro, subi ao púlpito com o coração disparando, mas cheio de coragem para contar tudo o que tinha vivido. Quando terminei de contar minha história para a congregação lotada, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem de uns 17 anos, que eu não conhecia, se levantou chorando no meio do culto. Pastor, eu também estou envolvida com o ocultismo, gritou ela entre lágrimas. Estou fazendo rituais, consultando cartas, e minha vida está um caos igual a do Rafael estava. Sua coragem de se expor publicamente tocou o coração de muitas pessoas. Naquela noite de Ano Novo, 40 pessoas se converteram depois do meu testemunho. Foi a maior quantidade de conversões em um único culto na história da nossa igreja. O altar ficou cheio de gente pedindo oração, chorando, entregando objetos de macumba, cartas de tarô, livros de horóscopo. Era como se Deus estivesse usando minha experiência terrível para libertar muitas outras vidas. A Priscila, minha ex-noiva, me procurou depois do culto com lágrimas nos olhos. Rafael, eu te perdoo de coração e quero que você saiba que nunca parei de orar por você, disse ela me abraçando como irmã. Mas Deus já colocou outra pessoa na minha vida. E eu sei que Ele tem alguém especial preparado para você também. Sua maturidade e perdão me impressionaram profundamente. 3 meses depois, conheci a Débora, uma jovem cristã que havia se convertido justamente no culto onde eu dei meu testemunho. Ela me contou que tinha vindo à igreja pela primeira vez naquela noite, estava passando por depressão e minha história a tocou de tal forma que decidiu entregar a vida para Jesus. Deus usou seu testemunho para me salvar, disse ela sorrindo. Nos casamos 1 ano depois. Minha vida de oração e jejum se restaurou completamente, mas agora com uma dimensão que eu não tinha antes. Desenvolvi uma unção específica para casos de libertação espiritual. E o pastor começou a me chamar para orar por pessoas que estavam passando por ataques demoníacos. Era como se Deus tivesse multiplicado por 10 minha sensibilidade espiritual depois da experiência que vivi. Nunca mais tive pesadelos, nunca mais acordei às 3 da manhã e nunca mais senti aquela opressão terrível que me acompanhou durante meses. Meu sono voltou a ser reparador, minha aparência ficou saudável novamente e até minhas unhas voltaram à cor normal. Era como se Deus tivesse apagado completamente todo o rastro daquela experiência do meu corpo físico. Hoje, 6 anos depois, sou pastor auxiliar da mesma igreja onde cresci. Sou casado com a Débora e temos 2 filhos lindos. O João Pedro, de 3 anos, e a Maria Luísa, de 1 ano e meio. Minha família está restaurada. Minha fé está mais forte que nunca e uso meu testemunho para alertar jovens sobre os perigos das seduções demoníacas. Deus transformou minha maior derrota na minha maior vitória e hoje sei que Ele permitiu tudo isso para que eu pudesse ajudar outras pessoas a se libertarem das garras do mal.